Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor. Noite fria, né? Resolveu esses dias esfriar ainda mais. Vocês gostam do frio? A Raquel, eu sei que ama o frio. Mas tá demais, não tá? Tá bastante. Os taubatianos? Amém. Mas vamos aquecer nosso coração, aquecer o nosso espírito. Não importa que seja frio lá fora, mas aqui dentro precisa queimar, né? Aqui dentro precisa queimar do fogo dele, da presença dele, da manifestação do amor dele sobre as nossas vidas. Então acredito que estão aqui nessa noite as pessoas que o Senhor designou para estar, as pessoas que o Senhor convidou que estivesse, ministrou ao Espírito que estivesse. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de alguma maneira. Que nessa noite uma palavra simples, rápida, mas que de alguma forma possa produzir algo no meu e no seu coração. Eu queria orar antes de nós começarmos. Queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, abrir o seu coração nessa hora, render o seu coração, a sua vida. Às vezes nós chegamos tão atribulados, nós chegamos tão angustiados. Nós chegamos diante na casa do Pai, chegamos nesse ambiente com o coração, a mente acelerada, da própria correria do dia a dia, das nossas demandas, das nossas dificuldades, das nossas angústias. Mas eu quero declarar que essa noite seja uma noite de cuidado de Deus com a sua vida, seja uma noite de descanso, seja uma noite do amor do Senhor ser revelado ao seu Espírito através de Cristo Jesus. Que nós possamos entrar nesse ambiente onde o Pai revela o seu amor a nós, mas para isso nós precisamos entender esse amor entre Pai e Filho. É nesse meio, é nesse lugar que nós precisamos entrar. Porque nós só começaremos a ter a dimensão do amor de Deus nas nossas vidas quando nós passarmos a entender que esse amor, daquele que se entregou, daquele que entregou o próprio Filho, para que aí sim nós viemos cumprir o que Ele vai nos dizer hoje. E para que daí sim nós possamos permanecer no amor. Pai, gera isso no nosso coração. Quebra as barreiras. Quebra as nossas limitações. Senhor, trabalha na nossa mente nessa noite. Renova o nosso entendimento. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós temos a convicção nessa noite que sem o Senhor nós não podemos. Nós não podemos avançar, nós não podemos prosseguir, nós não podemos dar um passo. Porque nós precisamos de Ti. Por isso fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, Deus começou a construir uma palavra no nosso coração. Você vai ouvir muito falar sobre isso ainda, então se eu pregar aqui mais ou menos meia boca, você depois vai ouvir outros ministros pregarem, daí você vai entender mais, tá? Nós vamos falar nos próximos dias, ou vamos falar em algum momento específico, eu quero só hoje dar uma introdução, sobre um tema chamado Sustentando as Conquistas. Nós vamos falar muito sobre sustentar aquilo que já foi conquistado. Como nós sustentamos, o que nós precisamos sustentar, como sustentar uma conquista. Muitas vezes nós vemos hoje, principalmente nessa geração, nós vemos que as pessoas são muito boas de arrancadas, né? Muito boas de largadas. Às vezes nós somos ótimos em começar as coisas, em iniciar processos, em iniciar
né, alguns desafios e entrar por esses lugares. Mas muitas vezes nós esbarramos e encontramos dificuldade quando nós temos que sustentar. Quando nós temos que permanecer. E nesse tempo de edificação que o Senhor está ministrando a essa casa, né? Falou muito sabiamente através do apóstolo Cristiano, apóstolo Eric, nós estamos nesse tempo de edificação. Essa palavra sustentando as conquistas, ela vai reger toda a revolução inteligente daquilo que o Senhor vai construir nos próximos anos. Até no período de eleição mesmo. Deus já está começando a trabalhar algo, a colocar algo no coração do apóstolo Eli sobre esse tema, sobre a própria revolução inteligente, que é algo que mais do que manifestado, é algo que vai precisar ser sustentado. E quantas coisas na nossa vida precisam ser sustentadas? E um pouquinho sobre isso nós vamos falar hoje. Nós precisamos entender que como igreja, existe uma responsabilidade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Existe um encargo da parte do Senhor, que é sustentar o que Cristo fez. Repita comigo, eu preciso sustentar o que Cristo fez. O que já foi conquistado. O que já foi herdado através da cruz do Calvário sobre a minha e sobre a sua vida. E por que nós vamos falar sobre essa palavra que aparentemente parece simples, mas que com o decorrer, depois você ouvindo, você vai começar a perceber a profundidade que Deus vai te levar e entender que algumas áreas da sua vida, algumas coisas na sua vida e na minha vida precisam ser sustentadas e não podem ser negociadas. Principalmente nesses dias. Principalmente nesta geração. E em 2017 o Senhor nos deu essa palavra sobre a revolução inteligente. E nós tínhamos duas opções, sempre dois caminhos diante de uma palavra: crer, acreditar, sustentar essa palavra através da nossa fé, ou não. E naquela movimentação que estava ocorrendo, eleitoral naquela época, o Senhor disse que estava estabelecendo o dia do juízo pelo poder do toque. E se um determinado candidato ganhasse, o Senhor estaria estabelecendo um juízo. E se não ganhasse, o Senhor estaria nos livrando pela sua mão, pelo seu toque. E esta palavra foi sustentada. Ouvimos aquilo e sustentamos essa palavra. E aqui eu já quero trazer algo para mim e para a sua vida. Não adianta você ouvir algo, ouvir uma palavra sobre a sua vida, receber uma palavra profética e apenas guardá-la num caderninho de anotação, igual esse que a Linda está segurando. Não estou dizendo que você faz isso não, tá lindo. Mas não adianta. Eu preciso sustentar esta palavra e entender que quando eu recebo uma palavra, a partir dela, Deus está me dando uma responsabilidade. Porque quando nós entendemos o significado... Alguém pode me ajudar aqui fazendo favor? Obrigada, tchau. Quando nós entendemos que a minha e a sua vida é a extensão... Obrigada. É a extensão daquilo que Cristo quer fazer nesta geração. E aí eu entendo que aquilo que foi conquistado na cruz precisa ser sustentado em nossos dias. Através de mim e através de você.
Como que eu sustento uma conquista? Como que eu sustento uma palavra profética na minha e na sua vida? Através da sua fé, através do seu comprometimento, através do seu compromisso, através do seu nível de aliança, através da sua lealdade, da sua fidelidade a Deus, do seu investimento. Quando eu me movimento nesta realidade, dessa maneira, eu estou sustentando algo que está liberado no mundo espiritual a meu favor. Algo que está liberado numa realidade do Espírito ao meu favor e ao seu favor. Eu estou cumprindo o meu papel nessa engenharia, nessa edificação, nessa construção. Eu estou sendo coluna de sustento para que Cristo seja visto através da igreja. É uma palavra tão simples, né? Sustentar. Sustentar, gente, significa garantir que o propósito eterno de Deus não está sendo edificado com mesclas. Mesclas humanas, mesclas de sonhos, mesclas de natureza, mesclas de propósito. Uma hora nós não sabemos se é a vontade de Deus, outra hora nós não sabemos se é a nossa vontade. Nós não podemos conduzir a nossa vida em mesclas. Nós precisamos entender que há um encargo e uma responsabilidade do Senhor em sustentar este propósito e em viver este propósito e manifestá-lo. E que isso vai muito além. É o AP, gente. Isso vai muito além. Então essa palavra significa sustentar. Quando eu sustento, eu estou nutrindo. Quando eu recebo algo e eu sustento aquilo, eu estou protegendo. Eu estou guardando, eu estou mantendo, eu estou garantindo. Olha que palavra poderosa. Se nós entramos em uma revolução inteligente e o Senhor diz que é tempo de sustentar esta conquista, que é tempo de sustentar esta palavra, Ele está dizendo que eu e você precisamos nutrir essa palavra. Precisamos manter esta palavra viva. Precisamos manter esta palavra aquecida dentro do nosso espírito. Isso eu estou falando de uma palavra coletiva. Mas é uma palavra que é liberada sobre a sua vida. E que com o passar dos dias, que com o passar da movimentação dos ventos e das águas e da oscilação da nossa fé, esta palavra vai se esvaindo. E ao invés de eu nutrir, de eu proteger, de eu guardar essa palavra no meu espírito e me alimentar dela e sustentar esta palavra, eu deixo cair no esquecimento. E eu começo a achar que Deus não está cumprindo, ou eu começo a achar que Deus não está me vendo, ou eu começo a achar que Deus não está se lembrando mais de mim. Agora, se eu sustento isso no meu espírito, se eu sustento isso dentro do meu interior, eu não perco de vista aquele que me prometeu. Eu não perco de vista aquele que liberou a palavra profética sobre mim. Você não perde de vista. Você não contamina a sua visão. Você não contamina o seu olhar. Porque conquistar exigirá sim esforço, irmão e irmã, irmãos. Exigirá esforço, mas sustentar exigirá muito mais. É mais fácil correr 100 metros ou uma maratona? São preparos físicos diferentes, são treinamentos diferentes, são disposição diferentes. Uma maratona tem 41 ou 42, não sei, quilômetros.
Se eu começo uma maratona num pique, e eu não me preparo, eu não me organizo, eu não me preparo mentalmente, fisicamente, quando eu estiver no 22 eu quebro. Não é assim que eles falam? Se eu não começar a controlar o meu pace desde o início, que é o quanto de passada eu dou por minuto, e eu acho que eu começo naquela velocidade, naquele impulso, naquele boom e começo minha maratona. Chego na metade, eu quebro. Aí entra ambulância, resgate, entra tudo. Agora, nós ouvimos uma palavra, e nós ali pelo impulso, e pela emoção, e uau, essa palavra é poderosa. E passa um ano, e passa 2, e passa 3, e eu não vou vendo essa palavra se cumprir, e eu não vou vendo essa palavra tomar forma, e se materializar na minha frente, da maneira que Deus disse que ia fazer. E aí eu já começo a perder o meu ritmo. E eu já começo a esquecer, eu já começo a ficar numa condição de despreparo, deixando de lado, começo a esperar outra. Agora, se você sustenta, você nutre, você sabe do que você vai precisar no caminho, você se prepara, você se planeja, você se organiza e você caminha em direção àquilo. Do que adianta receber uma palavra de revolução inteligente e não preparar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, com uma mente de governo, com uma mente transformada? Do que adianta se não levantar intercessão a respeito disso? Do que adianta se não guerrear a respeito disso e entender que essa luta não é contra quem está sentado lá, mas contra principados e potestades, que é nas regiões celestiais? Agora, quando eu ouço isso, eu e você, nós ouvimos isso e nós entendemos. Agora o nosso encargo é sustentar esta palavra, é sustentar esta conquista, é estar neste lugar de comprometimento. Como Paulo Ricardo disse no domingo, nós não temos que conquistar aquilo que já foi conquistado. Nós precisamos apenas nos posicionarmos e sustentarmos aquilo que já está liberado sobre nós. Isso exigirá de você perseverança, permanência naquilo que Deus disse a seu respeito. Naquilo que Deus disse a respeito desta casa. Naquilo que Deus disse a respeito da nossa cidade. Porque se nós olharmos em 2019 para o cenário mundial, do que nós iríamos perceber? Será que Taubaté realmente é uma terra de adoradores? O mundo parece que vai acabar. Não era isso que nós ouvíamos. Não eram essas distorções que chegavam até a nós. Não era dessa forma que as pessoas estavam nutrindo a sua vida. Com medo, com desesperança, com tantas coisas. Mas nós não. Com cadeira vazia ou com cadeira cheia, com uma pessoa dentro da igreja ou com só uma aqui, o louvor aqui e o resto tudo em casa. Mas nós permanecemos sustentando como igreja esta palavra. E através disso, sustentando cada palavra que estava liberado sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos adolescentes, sobre a nossa geração. Sobre a nossa geração. E tem uma pessoa que foi perita em sustentar isso. E é onde o Senhor, quando começou a construir essa palavra, que está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 5. Na verdade o capítulo 1 todo, mas eu vou ler só alguns versículos. Quando o Senhor chama Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar que pisar os pés eu te darei a vocês. Seu território se estenderá. Repita comigo: meu território se estenderá.
Versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu tive com Moisés, Josué, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Essa palavra é poderosa. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá. Deus estava chamando um homem para sustentar aquilo que já havia sido conquistado por Moisés. Às vezes a gente entra e escuta a religião falar assim: Moisés viu e não entrou. Quantos já ouviram isso? Fez, nadou e aconteceu o quê? Morreu na praia. Moisés viu antes de todos. Ele apenas viu o que já tinha sido conquistado. Josué foi chamado para sustentar aquela conquista. Um perito em conquistar, que pela fidelidade do seu coração, pela lealdade a Moisés, e em tantas oportunidades que teve para demonstrar isso, foi chamado, instruído por Deus. Moisés, na verdade, quando olhava para aquele lugar, ele estava olhando o que já havia sido conquistado. E Josué é chamado para receber esse encargo de Deus. E ali o Senhor comissiona Josué para essa empreitada. Comissiona Josué, que está descrito aqui no capítulo 1. Dando a ele algumas instruções de como ele iria sustentar este processo. De como seria essa travessia. Quais seriam os desafios que você vai enfrentar, Josué? De antemão, aqui no capítulo 1, no teu comissionamento, eu quero dirigir a você e te dar essas diretrizes do que você vai precisar para sustentar esta conquista. E nesta noite eu quero que você tome essas instruções no seu espírito. Essas direções no seu espírito, assim como eu tomei no meu espírito. Senhor, fale comigo da maneira que o Senhor quer que eu me posicione para que seja sustentado o seu sonho sobre a terra. Porque esse é o nosso chamado. Sustentar o sonho de Deus para as nações. Sustentar o sonho de Deus para as gerações. E a palavra diz, eu acho interessante quando o Senhor fala: Josué, primeira coisa, prepara, porque o seu território se estenderá. O que está sobre a sua vida, e eu quero liberar este decreto sobre você nessa noite, que saiu da sua casa, que está sentado aí, eu quero declarar sobre a sua vida: prepara-te, porque o seu território irá se estender em todos os âmbitos. Que seja território, terra, o seu território de revelação, o seu território de inteligência, o seu território de cura, o seu território de sabedoria, o seu território de discernimento. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, Lívia. Prepara, porque o seu território irá se estender sobre todos vocês. Quer ser comissionado para sustentar uma conquista? Quer ser comissionado para sustentar uma palavra? Prepara para crescer. Prepara para entrar em lugares desconhecidos. Prepara para entrar em ambientes de revelação que você ainda não entrou. Para conhecer em Cristo, para desfrutar de um Cristo e lugares nele, em novas medidas de coisas que você ainda não viveu. Falta muito, irmãos. Falta muita coisa para desfrutar. Falta ainda muita coisa para usufruir, entender, receber o Espírito desse Pai. Existe muito mais. Se nós achamos que até aqui tá bom,
Se nós achamos que até aqui Deus já se moveu de maneira sobrenatural, e já se moveu, prepara, porque o território vai estender. Vai estender. Agora cabe no seu espírito ouvir essa palavra e buscar no Pai. Pai, qual é a minha parte? Qual é a minha preparação nessa sustentação? O que eu preciso me mover? Como eu preciso me movimentar? Seja da maneira mais simples até a maneira mais efetiva que seja, maior que seja. Mas eu quero dizer para você que toda a movimentação dos seus pés, tudo aquilo que você se movimenta no reino de Deus, você está de alguma maneira sustentando este sonho, sustentando este propósito. Por isso, não oscile nos seus pés, não oscile na sua movimentação. Entenda onde é o seu lugar e o seu papel. Aleluia! Vocês estão comigo, irmãos? Preparem-se, porque o seu território se estenderá. Um grande desafio na sustentação de algo é quando chega o crescimento. Não é verdade? Quando tem que lidar com as coisas pequenas, isso é muito simples. O coração está no lugar. Tudo está certo. A motivação está correta. Agora quando ele fala, prepara-se porque o território se estenderá. O crescimento, a expansão. Nós não podemos nos intimidar. Nós não podemos nos intimidar. Porque quando o Senhor começa a comissionar a Josué, eu acho tão interessante, porque o Senhor já via todas as coisas. E Ele falava isso com Josué, Ele falava, Josué, seja forte. Nessa sustentação, Josué, seja forte, meu filho. Mas eu ainda estou pulando aqui uma parte antes de falar isso. Nós vemos um Deus impulsionando e ativando a Josué frente ao avanço. Um Deus encorajando. É quando você vai ser comissionado aqui, você vai ser ordenado, reconhecido, e Deus te dá uma palavra profética, e Deus fala, assim vai ser o seu ministério. Deus está comunicando ao seu coração. Ou quando você está sentado aí mesmo, e Deus traz uma palavra para o seu espírito, para a sua casa, para a sua vida. Deus está comunicando ao seu coração. Deus está falando agora, sustente isso que eu estou te dizendo. Você vai precisar disso, disso e disso. Porque a palavra ela consola, a palavra profética ela consola, ela exorta, ela te edifica. E eu declaro isso, prepara-te porque o teu território se estenderá. E o Senhor falava comigo, mas tomar a decisão de sustentar e de permanecer cabe a nós. O filho, a vida do filho já foi entregue. Muitas coisas, tudo que precisamos foi conquistado na cruz. Ali está consumado. Agora a decisão de permanecer nesse lugar é uma decisão individual. É uma decisão particular, Rogers. Uma decisão que eu tomo. Eu quero permanecer na palavra. Eu quero permanecer no amor. Eu quero permanecer neste lugar onde eu vou ser essa extensão desse Cristo. E o Senhor continua a comissionar a Josué. E Ele diz assim, eu estarei com você, Josué. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. E é tão bom ter essa convicção, porque no antigo pacto eles se movimentavam com visitações. E hoje nós somos habitação. Vocês estão careca de ouvir isso. Nós somos casa. Nós somos esse lugar, essa morada. Agora eu falo para você, imagina diante de um grande desafio da sua vida. E o Senhor chega diante de você e fala, além de eu estar te enviando, eu estou te dando as ferramentas, eu estou te dando os passos para que você sustente essa conquista.
Eu estou dizendo a você, não importa o que aconteça, parafraseando, não importa o que aconteça, eu não te abandonarei. Eu estarei com você. O Senhor te enviando, e eu digo, parece que eu estou te mandando para algum lugar, né? Estou mandando vocês tudo embora, não é isso. O Senhor te enviando para algum lugar, que seja para um emprego, que seja para uma posição, que seja para um novo desafio na sua vida. Você traga para a sua realidade essa palavra. Mas aí ele diz, deixa eu te falar, eu te coloquei nesse lugar onde você está hoje, mas eu quero te dizer algo, sustente isso. E eu estou te dizendo que eu não te abandonarei, eu não te deixarei nesse lugar sozinho. Porque quando Ele envia, quando Ele comissiona, Ele sustenta. Ele não nos desampara. Imagina quando vocês, casal, saíram de lá, do ABC, né? E vieram para essa terra, comissionados como Josué. Deus já sabendo dos gigantes que vocês iriam enfrentar, e enfrentaram. E o Senhor ali, dizendo, agora sustente isso. Sejam fortes, sejam corajosos. Eu estarei com você. Porque Josué passaria por momentos e lugares, por desafios, por lugares onde somente a presença poderia preencher a sua vida. Porque você pode entrar em lugares, em ambientes, até dentro de você, que somente a certeza e a convicção de que esta presença está aí. Pode vir o vento que for, pode vir o Jebuseu, o Eteu, o Amorreu, pode vir o gigante que for, meu irmão. Quando você tem a convicção no seu espírito que o Senhor te chamou para sustentar algo, você sabe que você não está sozinho, você sabe que Ele te comissionou a isso, você sabe que Ele te incluiu nesse propósito. Mas há um lugar nele, somente nele, que existe essa certeza e essa plenitude. O grande Moisés, o próprio Moisés, quantas vezes ele disse isso: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E nem vou entrar no salmista, que por tantas vezes falava de uma maneira tão poderosa sobre essa presença. Os diálogos de Davi em meio às suas angústias, em meio às suas dores. E ele falava, para onde eu vou? Para onde eu fugirei do seu espírito? Para onde eu fugirei da sua presença? Salmo 139, ele relatando aquela história ali com Deus, aquela vulnerabilidade dele, aquela fragilidade. Ele fala, se eu vou para lá, você está. Se eu estou não sei aonde, você está. Se eu estou no céu da minha cama, ali você também está. Para onde eu fugirei? Porque quando nós somos tomados por essa presença, quando nós nos tornamos um com Ele, essa é a única convicção e a única certeza que você precisa ter no teu espírito. Não importa o que você esteja enfrentando hoje. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não importa o cenário, não importa a dor, não importa a angústia, não importa a dificuldade financeira, não importa talvez a falta de esperança, não importa. Eu quero dizer para você, tenha esta convicção, assim como Josué foi comissionado, o Senhor hoje está reafirmando no seu espírito, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, igreja, tenha bom ânimo. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui de Taubaté. Se a sua presença não for comigo, não me faça, Senhor, tomar essa decisão. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me faça educar os meus filhos dessa maneira. Olha quantas coisas. Nossa, a hora passa muito rápido, Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus nos leva a esses lugares.
comissionamento, o Senhor nunca te abandonará. E ele disse ainda a Josué: não fui eu que te ordenei? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e seja corajoso. Não se apavore, não desanime, pois eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Não precisa de mais nada na vida? Quem aí precisa de mais alguma coisa do que esta convicção? Hein, Suca? Do que essa certeza? Eu, seu Deus, estarei com você por onde você andar. E assim Josué sustentou a conquista. E assim Josué sustentou aquilo que lhe foi designado. O Senhor deu essa receita para ele. Deu essa convicção para ele. Entregou essas diretrizes para ele. Porque ele sabia, Josué, talvez lá na frente o medo vai comparecer. Josué, talvez lá na frente pode comparecer uma angústia. No meio da pressão, no meio das guerras, no meio das cidades, no meio das guerras que você vai enfrentar e dos desafios. Ele conhecia o coração de Josué. Josué, talvez aí na frente pode bater uma desesperança. No meio daquele tanto de gigante, daquele povo na tua orelha. No meio talvez de uma incerteza, de uma decisão. Mas Josué, eu te envio, eu te ordeno. Feche seus olhos e erga sua mão, por favor. Senhor, essa é a tua palavra. Eu quero liberar sobre você também que está em casa. A sua palavra é viva. E eu quero declarar nesta hora, fazendo desta palavra, Senhor, o que nos sustenta. Não fui eu que te ordenei, igreja. Seja forte, seja corajosa. Não se apavore, não desanime, diz o Senhor. Porque eu estarei com você por onde você andar. Fala, eu recebo, Senhor. Eu recebo. Deus está validando nos nossos pés e a nossa caminhada nessa edificação. Deus está nessa noite confirmando o nosso destino profético e as palavras proféticas que foram liberadas sobre esta casa e sobre a sua vida. Ele está dizendo, antes de você pisar o teu pé, eu já estou pisando por você. Antes de você colocar, eu já estou indo na tua frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas. E um povo profético, ele sustenta as suas palavras. Nós precisamos nesses dias ser um povo que sustente o sonho dele na terra. Esse é o seu papel e o meu papel nessa edificação. E é tão terrível quando nós olhamos para a palavra e nós vemos ali um homem que não sustentou. O fim trágico. As angústias que esse homem passou, chamado Saul. Irmão, Saul recebeu algo tão poderoso. Mas o Senhor nos disse assim: Saul não entendeu o princípio. Saul não sabia o que era sustentar uma conquista. Saul queria apenas sustentar um sonho pessoal, algo particular. Ele não tinha a dimensão do que Deus, aonde Deus havia posicionado ele, onde o povo havia escolhido ele, mas ele estava posicionado no governo. Ele já havia, ele era rei e havia sido posicionado dessa maneira. Mas depois da conquista ele não soube sustentar a conquista. E Saul cometeu um grande erro, se colocar como sacerdote sobre Israel, usurpando temporariamente de um lugar que não era dele, totalmente governado pelos seus impulsos e pelas suas emoções,
pela pressão, ou seja, totalmente desgovernado. E nós precisamos sim vigiar as nossas emoções, porque na sustentação, ela pode sim distorcer a nossa visão, distorcer a maneira com que nós estamos posicionados. Irmãos, nós estamos em dias de tantas distorções, tantas coisas mal faladas. Como Satanás tem usado de artimanhas para distorcer identidades, distorcer propósito. Você fala A, a pessoa entende B. Nunca se ouve como a Leila ministrou de uma maneira tão sábia. A comunicação nunca teve tão truncada. Você às vezes está fazendo um elogio, a pessoa às vezes está achando que você está fazendo uma crítica. Porque a comunicação parece que tem algo, né, entre a comunicação. Você fala A, o outro entende B, e assim as pessoas têm caminhado. E Saul não entendeu. E ele foi um homem que não soube sustentar, para que você tenha uma referência. Que nós também podemos tomar essa decisão de sustentar algo. Sabe por quê? É muito fácil chegar e baixar a guarda. É muito fácil ser posicionado, receber algo e falar, agora é com Deus. Deixa Deus fazer. Agora é Deus que fez, Ele que falou. Aqui eu sei que ninguém nunca falou isso, né? Claro. Deus que fez, Deus que falou, então Ele que cumpra. Vou ficar aqui na minha posição. Fique na sua posição, mas fique nutrindo. Fique sustentando. Fique orando. Fique buscando no Pai como você deve se movimentar. A falta de posicionamento, irmãos, nos leva a um lugar de incoerência. Quando nós não sustentamos uma palavra, um princípio na nossa vida, quando nós não negociamos, quando nós não sustentamos algo que o Senhor nos entrega, nós estamos ali lado a lado da incoerência. Da incoerência daquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós manifestamos do nosso Pai. E eu queria que você trouxesse isso para a sua vida. Porque quando você educa um filho, e você educa ele, investindo na construção do seu caráter, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu como modelo educacional, você está sustentando algo. Você está sustentando o sonho na terra. Quando eu opto por ter um relacionamento em corte, quando eu opto por ter um relacionamento em santidade, quando eu opto por viver e começar o meu casamento com esta base, com esta solidez, eu estou sustentando o sonho de Deus na terra. Quando você decide, permanece nessa palavra que você é um instrumento de justiça, aonde você está sustentando essa conquista. Você está sustentando esta palavra. Você está sustentando um padrão de Deus, um modelo que Deus estabeleceu. Vocês conseguem entender? Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que simplesmente a decisão de eu começar uma família saudável, isso pode impactar a minha geração, porque eu estou sustentando um padrão. Eu não estou permitindo que isso se perca de geração em geração. Eu estou ensinando e construindo um legado, um modelo. E eu posso passar um bastão para a próxima geração, dizendo, olha, até aqui nós já sustentamos aquilo que precisa ser sustentado. Continue a sustentar o sonho dele. Quando você permite ser um instrumento, você está protegendo, você está nutrindo, você está guardando o sonho de Deus.
E você sabe que quando nós falamos isso, nós não estamos falando de uma denominação. Nós estamos falando do sonho de Deus para as nações, do modelo de Deus. Nós estamos sustentando esses princípios e essas verdades. Só que hoje é muito fácil, nessa geração principalmente, nessa guerra de gerações que nós estamos vivendo, é muito fácil não sustentar algo que é dito. Vale muito pouco uma palavra. Hoje você fala uma coisa, hoje você fala, escreve hashtag pronto, falei, né? Amanhã você volta e se retrata. Amanhã você já desfaz o que foi falado. Nós não somos um povo que somos conduzidos dessa maneira. Aquilo que sai da sua boca precisa ser sustentado e validado pelos princípios da palavra na sua vida e na minha vida. Quando uma pessoa fazer negócio comigo e com você, ele precisa ver que a nossa palavra tem valor. Quando você negocia algo com seu chefe e você fala, não, a partir daqui eu vou fazer dessa maneira, tá bom, não, você está ali o quê? Sustentando algo. Você está falando algo que precisa ser sustentado através do seu comportamento, através das suas atitudes. Porque senão eu caio onde eu falei, na incoerência. E caminhando para o final, o Senhor diz assim: profetas não voltam atrás. Profetas que falam da parte de Deus. Povo profético, casa profética, que ouve a Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que têm intimidade com Deus, não voltam atrás naquilo que é declarado da parte do Senhor. Se o Senhor disse que há um modelo para um relacionamento, amanhã ninguém vai subir nesse púlpito e vai falar, olha, a partir de agora, gente, não existe mais corte, cada um faz o que quer, da vida o que quer. Não, porque não é algo que é fruto da nossa imaginação, não é algo que é fruto de um idealismo particular. É um padrão, é um modelo que precisa ser o quê? Sustentado. Profetas não voltam atrás, sem retrocesso. Eu quero declarar essa palavra como povo profético sobre a sua vida, que você não volta atrás naquilo que é estabelecido, naquilo que sai da sua boca como verdade. Sem retrocessos. Sustentar uma conquista é sem retrocesso. Como não lembrar da firmeza de Natã, que sustentou a exortação diante do rei Davi, e diante daquela autoridade não retrocedeu. Como não se lembrar também de Elias, da ousadia de Elias, que foi ali, desculpa a palavra, mas esfregou na cara do rei Acabe aquela sentença de Deus, e ainda não se intimidou com a punição. Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, o próprio Cristo, todos pagaram caro por sustentar uma profecia, por sustentar uma palavra profética. Eu quero dizer para você, não importa o que você vai pagar para sustentar a educação dos seus filhos, para sustentar os princípios de Deus dentro da sua casa, não retroceda, não ceda, não negocie. Fale, eu vou sustentar a verdade, eu vou sustentar o sonho dele dentro da minha casa. Eu vou sustentar o sonho dele na minha cura. Se ele disse que ele é poderoso para te curar, se ele te curou em alguma área da sua vida, eu vou sustentar a minha cura. Eu não vou acordar um dia, será que Deus me curou mesmo? Será que é isso mesmo que eu tenho que ensinar para os meus filhos? Será que é isso mesmo que eu tenho que falar? Não! Somos uma casa profética sem retrocessos.
Temos convicção para onde Deus está nos levando. Temos convicção do que construímos até aqui com 12 anos de história. Não somos um povo perdido no deserto, dando volta. Temos um destino. Temos um destino como casa. Temos um destino como igreja. O que você precisa sustentar na sua vida? Talvez hoje você esteja em conflito. Talvez você esteja sustentando algo na sua vida que te custe. Desde algo simples, quando talvez algo grande. Talvez você está sustentando uma verdade dentro de você. Talvez há uma guerra e um conflito dentro de você, na sua mente. E você está sustentando, e você precisa sustentar isso. Eu quero dizer para você que está me assistindo, para você que está aqui, não retroceda. Não volte. Sustente a palavra profética no seu espírito. Sustente essa conquista. Amém, eu preciso acabar as 9. Coloque-se de pé, igreja. Vamos finalizar. E a palavra do Senhor diz que se algum de vocês tem a falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Eu quero me atentar ao versículo 8. Pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Nós temos que romper com o pensamento dividido, com aquilo que nos impede de sustentar. Porque aquele que tem a mente dividida, ele é instável em tudo o que faz. Ou seja, oscila. Não há uma instabilidade. Eu declaro mais uma vez sobre a sua vida. Se Deus te curou, sustente. Se Deus disse que nós vamos nos mover numa revolução inteligente, sustente isso. Que nós somos uma fábrica de milionários, sustente isso. Que nós somos uma TV e vamos alcançar países e mais países e vamos levar esta palavra até os confins da terra, sustente isso. O que nessa noite precisa ser sustentado através da sua fé? O que Deus tem dito a seu respeito? O que Deus tem dito a respeito da sua casa? O que Deus tem dito, não a respeito da circunstância que você vive hoje, porque isso não te governa, mas a respeito da sua história. Da sua história construída no Senhor. Da sua vida construída no Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida, finalizando, a nossa missão é sustentar a obra da cruz, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, sustentaremos esta obra, através da manifestação do Cristo vivo em nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Converse com o seu pai aí no seu lugar. Fala, Pai, eu quero que nessa hora, assim como o Senhor, eu quero permanecer neste lugar, Senhor, comissionado a sustentar a obra da cruz. Comissionados a sustentar as palavras proféticas que foram liberadas sobre nós. Nós rompemos agora com todo o pensamento dividido, com toda a mente dividida. Quando eu falo de dividida, eu estou falando de incredulidade. Eu rompo com a incredulidade nesta hora, e eu declaro que nós permanecemos no amor nesta hora. Porque através do amor nós podemos sustentar as palavras e nós podemos andar em perseverança, em fé, em esperança.
Não negocie áreas da sua vida. Não importa se o vendaval da sua volta, não importa o cenário que você está enfrentando. Eu quero declarar sobre a sua vida: só há um lugar que você não é levado pelo vento, e este lugar é na palavra profética. Sustente, permaneça nesse lugar. Aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que é leal, ele não volta atrás. Nós nos apropriamos desta coragem. Nós nos apropriamos, Senhor, desse comissionamento. Sustentadores do sonho de Deus na terra. Desde as pequenas atitudes, as grandes movimentações que nós iremos, Senhor, fazer nessa terra. Nós vamos sustentar a verdade. Nós vamos sustentar, Senhor, que vale a pena ser fiel. Nós vamos sustentar, Senhor, que vale a pena, Senhor, ter compromisso contigo. Nós vamos sustentar que há um modelo para os nossos jovens. Nós vamos sustentar que há um modelo para esta igreja, Cristo. Nós vamos sustentar que fomos tomados por uma visão. Nós vamos sustentar que fomos posicionados na tua graça. E eu profetizo um povo que não retrocede jamais. Saia daqui capacitado, equipado para sustentar as conquistas que o Senhor te levará a vivenciar e a viver na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.